Quando eu tinha 14 anos, meus pais nos levaram em uma viagem a um resort familiar. Foi no meio do nada e foi mais um resort de estilo antigo country que você poderia imaginar. Todo o prédio era feito de madeira. Haviam grandes insetos assustadores rastejando ao redor dos salões do resort. Todas as salas cheiravam a cigarro. Eu me senti muito velho para estar lá com minha família, sendo que eu sou o único menino. Fora meus irmãos e minhas irmãs que tinham 9 e 5 anos na época, tentei procurar adolescentes da minha idade para fazer amizade, mas realmente parecia que eram apenas famílias com crianças mais novas. No entanto, conheci uma menina de 15 anos no pequeno fliperama quando eu estava com meus 2 irmãos. Ela veio até mim e disse oi. E como descobri que ela estava aqui com sua família também e ela não estava se divertindo também, então começamos a conversar e ela parecia legal, porém um pouco estranha. Tinha uma vibração meio esquisita. O nome dela era Melissa. No dia seguinte eu encontrei ela novamente quando eu estava passando pela piscina. Ela acenou para mim e disse: "Vamos dar um passeio na floresta perto do rio." Eu tentei conhecer mais ela e perguntei a ela em qual quarto ela estava. Ela hesitou em responder e, em seguida, disse que o próximo ao salão principal. Foi uma resposta vaga. Nos sentamos na beira do rio por um tempo e eu comecei a perceber que ela começou a falar sobre algumas coisas obscuras e estranhas. Eu comecei a pensar que ela tinha alguns problemas, então ela olhou para mim e disse que podíamos ir para o seu quarto. E eu agi com emoção. Eu era um menino de 14 anos com hormônios em fúria, então obviamente eu disse sim, com um pouco de emoção demais em mim, imaginando o melhor cenário que poderíamos ter. Perto do meu quarto, ela pediu a chave para abrir a porta e ela correu na frente para abrir. Sentamos na minha cama por alguns minutos, que foi um pouco estranho, então eu não sabia como agir. Ela começou a falar sobre coisas obscuras e profundas novamente e como ela odiava sua família. Dava para perceber que ela não tinha mais amigos como ela. Parecia que ela gostava da sensação de sangue, seja o que for. Então, do nada, ela sacudiu e abriu um enorme canivete e olhou para mim. Ela me disse que às vezes ela pensa sobre usar isso em si mesma ou em outra pessoa. Nesse momento, isso parou de ser estranho e passou a ser perturbador. Isso não estava indo onde eu pensei que iria. Estava realmente indo para um lado muito mais obscuro. Mais assustador ainda foi o jeito com que ela me olhou. Ela estava segurando a faca e estava assustando. Ela olhou para mim e disse: "Você quer usar essa faca em alguém?" Eu pensei sobre minha resposta e disse que eu não sabia. Tinha que pensar. Obviamente eu nunca faria isso. A verdadeira natureza psicótica dessa garota tinha me assustado, e eu tive que jogar pelo seguro. Eu disse que deveríamos voltar para fora e andar por aí. E ela disse tudo bem. E então fomos de volta para fora e caminhamos ao redor do terreno do resort. Eu observei o jeito que ela olhava as pessoas que passavam, encarando-as, não se importando se elas iriam notar. Felizmente eu vi meus pais bem na frente e eu disse: "Ó, droga, lá estão meus pais." Eu provavelmente deveria sair com eles. Melissa parecia um pouco irritada. Ela disse que estava tudo bem e eu disse: "Te vejo depois." Ela apenas olhou para mim e fui na direção da minha família. E pelo resto do dia e da noite eu fiquei com eles, esperando não se deparar com aquela garota esquisita de novo. Naquela noite voltamos para o quarto, por volta das 9 horas. Esse resort tinha quartos enormes e então, basicamente, eu tinha meu próprio quarto, que era anexado ao quarto dos meus pais e irmã, mas também tinha sua própria porta para o corredor. De qualquer maneira, fui dormir, ou pelo menos tentar. Eu ouvi o bip da porta destrancando, e então a porta do meu quarto abrindo e fechando. No momento em que olhei, a porta estava fechada e a luz do corredor se foi. Eu vi alguém parado na frente da porta. Perguntei quem era e ouvi uma voz familiar da garota dizendo: "Eu quero sangue." Eu me levantei e lembrei que nunca tinha pegado minha chave que ficou com Melissa. Ela planejou isso, e então ela se aproximou da minha cama no escuro com algo em sua mão esquerda. Perguntei novamente o que ela queria e ela disse de novo: "Eu quero sangue. Você vai me ajudar ou eu vou conseguir isso de você?" Eu não tenho vergonha de admitir que gritei como uma garotinha. Ela ainda estava em pé lá, porém ela não me atacou. Ela também não correu. Quando meu pai entrou no quarto, ele a viu e eu gritei que ela estava prestes a me matar. Ele estava prestes a ir atrás dela, mas eu gritei: "Não faça isso, ela tem uma faca." Todos no resort saíram de seus quartos para ver o que estava acontecendo. Descemos para o escritório principal para obter algumas informações sobre essa garota e não havia ninguém com aquele nome lá. Não havia garotas perto de sua idade hospedada no resort. Nessa hora a polícia foi chamada e 4 carros de polícia apareceram e procuraram por todo o perímetro. 2 ou 3 carros de polícia ficaram lá durante a noite,
desde que havia muitas crianças no local. Era quase impossível identificá-la. A polícia ficou em nossa porta durante a noite. Todas as famílias ficaram preocupadas e todos partiram no próximo dia e recebemos um reembolso pelos 2 dias. Tudo isso foi realmente insano. Aquela garota estava na minha cabeça e é assustador saber que ela provavelmente estava nos estágios iniciais de se tornar um monstro completamente insano. Por muita sorte, meu pai apareceu bem na hora que ela poderia cometer uma loucura. E eu estou aqui hoje vivo para poder contar essa história, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça e até hoje tenho arrepios só de lembrar dessa história.